Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, né? Nós paramos aqui carbono e as ligações covalentes, né? O carbono ele é o que tetravalente. Falei que o carbono ele possui 4 elétrons na sua última camada de valência, que aqui está representado, né? Aqui nas suas camadas. E por ele ter, na verdade, né, esses 4 elétrons, ele tem o direito a fazer 4 ligações, né? E essas 4 ligações, quando ele recebe essas 4 ligações, a sua configuração eletrônica ela fica similar à configuração eletrônica de um gás nobre, né? E aí ele alcança os seus 8 elétrons, né? Sendo assim, ele vai obedecer à regra do octeto, né? Ou seja, ele vai adquirir a estabilidade, né? As ligações que o carbono forma, elas vão ser ligações entre a metais, que ela é caracterizada como ligação covalente. Beleza? Tranquilo? Pessoal, eu queria falar outra coisa para vocês, que é a possibilidade de ligações, né? O carbono ele vai ter 4 ligações simples, né? Ele pode ter 4 ligações simples, ele pode ter 2 ligações simples e uma dupla, 2 ligações duplas, uma ligação simples e uma tripla. Aqui eu tenho ligações simples, eu tenho a dupla e a simples, e aqui eu tenho as ligações duplas, certo? E aqui eu tenho uma tripla e uma simples, ok? Essa é uma das representações. Aqui, ó, se vocês observarem, eu tenho a estrutura da forma estrutural aqui da ureia. Eu tenho o carbono ligado às aminas aqui, às amidas, na verdade, né? Ligado às amidas aqui. Essa aqui observe. Eu não quero que vocês observem nenhum tipo de função, mas eu quero que vocês observem com o carbono, né? O carbono em si está fazendo quantas ligações? 4. Observem aqui o carbono fazendo 4 ligações aqui e aqui, ó. 1, 2, 3, 4, ok? Aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4. Os dois carbonos estão fazendo 4 ligações, ou seja, eles estão alcançando os seus 8 elétrons, né? E aí, pessoal, eu tenho o modelo de Lewis, né? O modelo de Lewis ele foi proposto em 1875 a 1946, né? Ele foi um químico estadunidense, né? Morou nos Estados Unidos e publicou o artigo O Átomo, né? E Moléculas, né? O átomo e a molécula no Jornal Americano de Química, da Sociedade de Química, né? Pessoal, ele fez o seguinte, né? No qual representava cada ligação covalente por meio de um par de elétrons da camada de valência. Ou seja, o que eu estou falando para vocês? Falei para vocês que o carbono ele faz ligação covalente e ele vai compartilhar os elétrons. E ele fez essa comprovação, né? Através da sua publicação aí de um artigo científico. E aí, pessoal, para observar isso, a gente tem uma estrutura eletrônica, né, que foi feita por Lewis, principalmente para moléculas orgânicas, né? Isso consiste em escrever todos os elétrons da camada de valência, né, em cada átomo de maneira explícita. Lembra lá que eu falei que o carbono ele tem 4 elétrons, né? E aí eu desenho os elétrons ao seu redor. Então eu estou fazendo o modelo de Lewis, certo? Ou seja, esse tipo de representação, pessoal, ela foi denominada como fórmula eletrônica de Lewis, né? Nessa fórmula, a gente poderia observar a formação da ligação covalente, né? Dentro aí do, por exemplo, carbono e hidrogênio, né? Eu conseguiria observar a ligação covalente, né? Nessa fórmula eletrônica, aonde haveria ali o compartilhamento de elétrons, aonde, por exemplo, no caso do carbono, ele poderia alcançar os seus 8 elétrons, né? E se tornar estável, né? Ou seja, ele ia ter uma configuração similar ao gás nobre. Como a gente pode observar aqui, ó, essa aqui é a representação de Lewis, né? A gente tem que fazer sempre desta maneira aqui, a representação de Lewis. E aqui eu tenho a fórmula estrutural. Fórmula estrutural é diferente da representação de Lewis. A forma da representação de Lewis, você vai ver, conseguir observar, né? Vai ver e conseguir observar os elétrons compartilhados, né? E aí você vai conseguir contar e observar que o carbono está alcançando 8 elétrons aí. Nesse caso aqui do metano, eu tenho aqui o eteno, né? Ele tem uma ligação dupla aqui, e aí eu consigo observar os seus elétrons aqui compartilhando, e eu observo que cada carbono ele tem
os 8 elétrons. Tenho aqui o exemplo do etanol, né, que é o álcool. Observem aí o carbono fazendo as ligações e alcançando seus 8 elétrons, beleza? Tranquilo? Pessoal, eu tenho aqui, ó, o carbono, ele vai ter certa facilidade em formar cadeias, né? Por quê? Ele tem essa peculiaridade, né? Reside na formação de que seus átomos têm a capacidade de unir e formar cadeias variadas, tamanho e variadas formas. Aqui eu tenho essa cadeia, eu posso ter na forma de cadeia fechada, na forma de ciclo, né? Aqui eu tenho exemplos de cadeias abertas, eu tenho uma cadeia normal, eu tenho uma cadeia ramificada, eu tenho cadeias cíclicas, né, que podem ser chamadas de cadeias aromáticas e cadeias não aromáticas, joia? E aí eu tenho formas de representação da molécula, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma estrutura tridimensional, né? Que vai representar a estrutura tridimensional das ligações simples do átomo, né? Na forma tetraédrica e das ligações duplas, né? E o que eu posso falar para vocês? Eu tenho aqui a cunha tracejada e a cunha fechada, né? Pessoal, bem aqui fala o seguinte, ó. As ligações que projetam para trás do plano do papel são indicadas como uma ligação tracejada. Quando eu tenho essa ligação tracejada, pessoal, eu quero falar que elas estão indicadas para trás do plano, né? Tipo fora do plano. É igual eu tivesse essa caneta aqui, ó. Eu tenho uma caneta, né? Aqui eu tenho ela aqui na frente e tenho ela aqui atrás. A tracejada seria essa que estaria atrás, né? Fora do plano. E aqui é cunha fechada, ela está o quê? À frente do plano, beleza? Eu também posso classificar as cadeias como lineares, perdão, eu posso classificar as ligações planares com os átomos de hidrogênios ocultos ou não, né? Por exemplo, todas as ligações da molécula são mostradas no plano. Os átomos de hidrogênio podem ser representados de maneira explícita ou deixados ocultos, né? Pessoal, olha aí, é isso aqui que ele quer falar, né? Você pode encontrar dessa maneira e pode encontrar dessa maneiras, né? Aqui ele pode ser de maneira explícita ou os hidrogênios podem estar de maneira oculta, né? Olha aí o propano, né? Também tem o propeno, né? Você tem que observar isso aqui. Aqui eu tenho a representação das ligações ocultas, né? Você vai encontrar nessa forma estrutural aqui, nessa fórmula condensada, né? As ligações, nesse caso, elas vão estar ocultas. Eu também vou ter as ligações semi-explícitas, onde você vai conseguir observar as ligações, né? Vamos dizer, vamos falar assim para você, esse tracinho aqui, ele vai representar a ligação, ok? Olha aí. Eu também posso ter os átomos ocultos, né? Na fórmula de bastão. Pessoal, na fórmula de bastão, toda extremidadezinha dessa aqui, ó, aqui tem um carbono, beleza? Aqui, ó, já tem que se subentender que eu tenho um carbono. E aí eu tenho a representação da forma molecular. Nos exercícios você vai encontrar aqui, ó, representação da forma molecular, que vai indicar o número de átomos de cada elemento presente na molécula, né? E claro, pessoal, não posso esquecer de falar da geometria das moléculas orgânicas, beleza? Cada molécula, pessoal, ela vai ter uma quantidade X de elétrons, ele vai ter sobrando, às vezes tem faltando, às vezes alguns elétrons vão estar compartilhados e outros não. Primeiro passo que você tem que observar é escrever a estrutura de Lewis para cada átomo, para cada molécula. Considerar para a determinação da geometria os pares de elétrons do átomo central, compartilhados ou não. Encontrar a geometria qual os elétrons da camada de valência do átomo central fiquem mais longe possível um do outro. Ou seja, eles têm que se rearranjar ali, pessoal. Os elétrons eles não podem ficar tão próximos assim também não, né? Eles vão ter uma geometria favorável para eles, ok? Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo do metanol. O metanol, ele tem esse tipo de geometria aqui, né? Aqui a gente tem a representação dessa geometria aqui. Eu tenho esse aqui do etileno, né? Essa geometria aqui, pessoal, ela é aqui tem esse ângulo aqui de 120, né? Ela vai ser a trigonal plana, né? E essa aqui, ó, do metano, ela vai ser o quê? A tetraédrica, ok? Aqui é a representação. Eu vou falar mais dessa aqui para vocês, porque
Essa aqui é o tipo de ligação presente, né, no carbono. Geralmente ele vai ser tetraédrico e vai ter um ângulo de 109,5 graus, pessoal. Beleza? Tranquilo? Eu tenho aqui, ó, a representação da tetraédrica. Eu tenho a ligação do trigonal plana. A trigonal plana, pessoal, é essa aqui, ó. O trigonal plana vai ter um ângulo de 120 graus. E a linear, eu tenho um ângulo de 180 graus, né, pessoal? Eu posso ter linear com ligação dupla e dupla, e uma tripla e uma simples, beleza? Pessoal, é muito importante eu lembrar vocês o seguinte, que a ligação simples, ela vai acontecer, na verdade, ela é chamada de ligação sigma, né? A ligação sigma. Ligação sigma é ligação frontal. E na ligação dupla, ela vai ser chamada de... você vai ter uma ligação sigma e uma ligação pi, né? É muito importante enfatizar isso aqui, que a ligação pi, ela é mais fácil de se quebrar do que a sigma, né? Porque a ligação sigma, ela está numa forma frontal. Você vai observar a ligação de forma frontal. E a pi, ela vai estar de forma assim, ó, lateral. Então, ela é mais fácil de se romper. Beleza? Tranquilo? E aí, pessoal, eu tenho aqui, ó, ligações de carbono com átomos de outros elementos, né? O número de ligações que o carbono forma, os compostos orgânicos, eles é fixo, né, pessoal? Eu tenho aqui, ó, no hidrogênio, eu vou ter só uma possibilidade de ligação. Carbono e carbono, eu tenho 4 possíveis ligações. No nitrogênio, eu tenho 3 possíveis ligações. Aqui tá as possibilidades que você pode observar aí, que ele vai estar ligado. No enxofre, eu tenho 2 possíveis ligações, né? Aqui tá as possibilidades. E no oxigênio eu tenho só 2 possibilidades também aqui, ó. Você pode estar observando essas possibilidades. E nos halogênios eu tenho apenas uma possibilidade, beleza? Pessoal, aqui eu quero falar agora, na próxima aula, na verdade, né? Eu vou falar para vocês dessa parte aqui. Vou falar de carbono quaternário, carbono primário e carbono secundário, beleza? Próxima aula a gente termina aqui. Um abraço, valeu pessoal!